Bom pessoal, bom primeiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos começando o PET 3, nós estamos iniciando o PET 3 na semana 1. Esse PET 3, nós vamos estar trabalhando com ele sobre teorias atômicas, né? Então, são 4 teorias atômicas que nós vamos estar trabalhando nessas 4 semanas. A primeira é a teoria atômica de Dalton, certo? Depois a teoria atômica de Thomson, depois de Rutherford, depois de Bohr. Tudo bem? Então, essa primeira semana a gente vai estar trabalhando com a teoria atômica de Dalton, né? Como que ele explicava o átomo, seus postulados, como ele imaginava o átomo naquela época. Lembrando-se que é uma primeira pensamento do átomo, como que o átomo era. Então, as ideias dele foram sendo ajustadas, foram sendo melhoradas durante o tempo, né? Com a evolução tecnológica e científica. Né? Para estar explicando um pouquinho da teoria do átomo, de Dalton, né? Tem esses slides que vocês podem estar sendo utilizados e estudando, mas também com o PET vocês sempre tem que estar utilizando o PET, porque isso aqui é mais um esboço para vocês ficarem mais situados sobre o assunto. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Então, para ele, era essa, resumindo, a teoria atômica de Dalton era essa. Tudo bem? Mas, com a teoria de Dalton, ele utilizou dois postulados, que eram os postulados de Prush e os postulados de Prush e deixa eu mostrar aqui para vocês de Lavoisier, né? São os dois postulados que a gente trabalhou no volume anterior, que é o volume 2. Né? O postulado de Lavoisier fala da proporção, né? E no postulado de Prush fala de grandeza. Então, o que a gente vamos estar trabalhando nesse PET? Nós vamos estar trabalhando a teoria de Dalton, mas utilizando algumas teorias que eram teorias do PET anterior. A teoria de Lavoisier, na verdade, ela fala sobre, né, o que há de um lado e do outro, que é nós falamos dos reagentes e produtos. Então, o que tem de um lado tem do outro, né? E a ideia de Lavoisier é de proporção, né? Tudo tem que ser em proporção. Por exemplo, a molécula de água. A molécula de água ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, ela vai ter a reação química, o rearranjo entre as moléculas de hidrogênio e oxigênio vai proporcionar na molécula de água. Tá bom? Aí, para a lei de Prush, a explicação da teoria de Dalton explica da maneira seguinte. Tá vendo? Primeira e segunda experiência. Para Prush, era a questão da proporção. 3 e 8 dão 11 gramas, né, de uma certa quantidade de matéria. Né? Nesse caso embaixo, se formos dobrar 3 vezes 2 dá 6. Então, tudo tem que ser dobrado. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 22. Então, a teoria de Prush falava sobre proporção. Na teoria de Lavoisier, é a ideia, né? Nada se cria, nada se produz. Tudo se transforma. Então, tudo que tem de um lado, tudo que tem nos produtos, tem que ter nos reagentes, em mesma quantidade. Tá bom? E com isso, a teoria de Dalton também ela foi conhecida, criada, postulada, né, com a ideia da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Né? É porque a ideia de ser uma esfera maciça e indivisível. Por que indivisível? Porque na época ele ainda não sabia que existiam outras partículas
subatômica, outras partículas menores. Então, para ele, aquela esfera era somente aquela esfera que era o elemento químico. Por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Então, foi a primeira ideia, né? E aí tem os postulados, né? Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominado o átomo. Então, o átomo era uma substância constituída de um único tipo de átomo, né? Esses átomos eram isolados, elemento químico, sofre com repulsão múltiplas, ainda não tinha ideia de cargas, não tinha ideia de positivo e negativo, certo? E esse postulado também falava da ideia das questões de reações químicas, só de átomos simples, como oxigênio, nitrogênio, água, né? Se fosse procurar substâncias mais complexas, essa teoria de Dalton já não explicaria bem. Se fosse trabalhar na área de cargas elétricas, também não explicaria, né? E aqui tem uns pontos importantes na linguagem de hoje, né? Que a gente trabalha com o que é? O átomo para Dalton era uma esfera vazia, indivisível e indestrutível. Por que indestrutível? Era a menor partícula, para ele era a menor partícula possível, né? O átomo é um mesmo elemento químico, são iguais em todas as suas características, tamanho e massa. As substâncias compostas, aí eu vou estar falando para vocês o que são substâncias compostas, substâncias simples, né? Os átomos não eram destruídos, eles eram só rearranjados, né? Então, por exemplo, um átomo ele só mudava de posição, eles só rearranjavam entre si, não acontecia uma mistura, como se não acontecia uma reação. E não podia, como se diz, não pode se transformar em átomos de outro elemento químico. Então, a ideia principal então da teoria de Dalton era que era uma esfera indestrutível, que era indivisível e que não aconteciam reações químicas. Eram esferas, né? Eram átomos diferentes entre si. Tá? Pontos importantes, né? Esses aqui é o que eu já falei, né? Agora, questão de substâncias simples e compostas, né? Substâncias simples são substâncias que possuem somente um elemento químico, O2, H2, N2, só possuem um elemento químico. E substância composta é quando possui elementos diferentes. Tá bom, gente? Então é isso, tranquilo, né? Primeira semana muito tranquila. Vocês vão ter que só fazer a compreensão de que é falar dos conceitos do postulado da teoria de Dalton. Tá bom? Então tá, boa tarde para vocês, bons estudos, até mais.